Olá, que tal? Gostas de receitas fáceis, práticas, sem nenhum segredo? Prontos, se é que gostas disso, estás no sítio certo. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Tudo que é receita fácil e prática é aqui, sem segredo. Bem-vindo ao meu canal. Saudações pessoal. Estamos aqui para mais uma edição e para o dia de hoje o que nós temos uma receita que não foge da regra, daquilo que é a nossa tradição, uma receita fácil, prática e super profissional, uma receita de bolo de laranja, não essência de laranja, não, bolo mesmo que não vai levar essência artificial ou sintética nesse caso, não sei como é que prefere dizer, de laranja, mas sim vai ser a própria essência ou o próprio bolo a vir da própria laranja. No entanto, sem muitas voltas, sem darmos muitas voltas, vai já deixando um like, por favor, compartilha e subscreva-se, se é que ainda não é inscrito no canal. E pronto, vamos lá pôr isso em prática. Para aquilo que são os ingredientes, o que é que nós teremos? Teremos aqui 9 ovos inteiros. Teremos aqui 250 mililitros de suco de laranja. Teremos aqui 750 gramas de farinha de trigo. Teremos aqui 25 gramas de fermento químico, fermento para bolos. Teremos aqui 500 gramas de manteiga, de preferência sem sal. Teremos aqui raspa de laranja. Aqui já fui raspando aqui a laranja. Tenho aqui a raspa de laranja e tenho aqui também 400 gramas de açúcar branco. Então, a nossa receita vai ser fácil e prática, como vocês podem ver. Todos esses ingredientes são ingredientes que você pode encontrar. Geralmente, as laranjas no supermercado, em qualquer esquina, você encontra esse todo de material, esse todo de ingredientes. Então, fica até o fim. Assista, veja passo a passo para que nunca venha a falhar. Eu faço esse bolo sempre aqui no restaurante, antes de encontrar esse bolo de laranja. Eu nunca sai mal, sempre sai com a mesma textura, a mesma qualidade. O segredo, has de ver aqui passo a passo. É só ficar já aí bem coladinho, fica bem coladinho. Então, como jeito de início, o que nós vamos fazer hoje, vamos usar essa batedeira, né? Eu vou usar esta aqui, mas como sempre tenho dito, você pode usar esta batedeira de mão, também pode usar colher de pau também para fazer este bolo, não tem problema. O segredo mesmo é você seguir a mesma sequência, geralmente que eu vou mostrar hoje, seguir a mesma sequência e fazer com que os ingredientes todos fiquem bem incorporados. Então, vamos pôr a mão na massa. Eu vou usar esta aqui por ser mais prática e para ganhar mais dinâmica nesse caso, usando esta aqui. Então, vamos. Vou aqui adicionando a raspa de laranja, a manteiga, já está. Em seguida, o açúcar também já está. Prontos. Já adicionei aqui os primeiros ingredientes, o açúcar, a manteiga, a raspa de laranja. Agora é só bater até que a mistura fique esbranquiçada, o açúcar se dissolva, né? É muito importante esse processo, que o açúcar dissolva, como deve ser aqui na manteiga, para que o nosso bolo fique fofo. Vamos a isso. Prontos. Já a primeira fase, nesse caso, já está boa. A manteiga e o açúcar já está bem incorporado. O que eu vou fazer agora, vou adicionar os ovos. Se estiver a usar, seja essa batedeira de mão ou colher de pau, pode adicionar os ovos um a um, não todos de uma vez só, pode ser de um a um, e em cada edição também pode bater aí e tal, também tem enquadramento, mas eu vou logo levar os ovos, jogar aqui na minha batedeira.
E uma outra coisa também, depois, né, eu venho para fazer, dar dicas e tópicos de todos os passos que você tem que seguir ou que pode seguir para que tudo saia como deve ser, evitar que o bolo caia, que o bolo fique maçudo. Todos esses aspectos eu vou trazer no final, um pouquinho mais para frente do vídeo. Até já, vamos lá adicionar os ovos e bater mais um pouco os ovos. Prontos, os ovos já estão incorporados. O próximo passo eu vou adicionar, presta bem atenção, eu vou fazer assim, adicionar aqui fermento químico, fermento para bolos, vou aqui adicionar, vou misturar um pouco com a farinha de trigo, ok? E eu vou colocar aqui, vou intercalar, né? Vou colocar ou de uma vez só ou intercalar um pouco de suco de laranja, um pouco de farinha de trigo. Se estiver a usar colher de pau, quando vais mexendo com colher de pau aí delicadamente, então eu vou fazer esse processo aqui. Já está feita a mistura. E deixa eu sacudir um pouco aqui. Okay. Pronto, já a nossa massa está pronta. Pode ver o que acontece com ela. Ela solta-se facilmente, né? A textura é mais ou menos essa aqui. Solta-se facilmente. E o que nós vamos fazer agora, só estou a dar uma mexidinha aqui. Estou a dar uma mexidinha aqui para que tudo esteja assim. Pronto. Aqui voltamos nós. E pronto, o nosso bolo já saiu. Nosso bolo de laranja já saiu. Levou praticamente 65 minutos por aí assim no forno, naquela temperatura que eu disse aí, tal, 165 graus em cima e embaixo, e saiu como deve ser, como vocês podem ver, não queimou, clean. Vamos lá desenformar agora. Está ligeiramente quente, mas eu vos aconselho a deixar arrefecer e desenformar quando estiver verdadeiramente arrefecido. Então pronto, eu vou aqui para meu papel vegetal que eu cortei aqui, colocar aqui assim, virar, certo? Então, aqui, vamos lá ver. Okay. Escorregar um pouco aqui. Aqui. Ok. Vamos lá ver aqui. Não. Tá ver aqui. Quente, né? Pronto. Já está aqui. Como podem ver, está super fofo. Super fofo. Aqui. Tá super fofo. Pronto. Aqui saiu o nosso bolo de laranja. Quais são, prontos, os cuidados que você pode vir a ter? Em primeiro lugar, eu disse, tem que bater a manteiga e o açúcar, bem como deve ser. E uma outra dica, além de bater a manteiga e o açúcar ficar bem dissolvido, né? Bem, o açúcar tem que dissolver bem no coisa na manteiga. Quando estiver a adicionar
o suco de laranja, tem que evitar com que esteja num contato direto com o fermento químico royal, senão a massa vai queimar e vai acontecer aquilo de arear, sair aqui, buraco aqui no meio, né? Aqui assim, arredores, a massa vaza. Então, para evitar esse tipo de coisas, é preciso que dissolvas o fermento químico com a farinha. Aquele truque ali que geralmente vem aí para dissolver, junta-se o fermento químico com a farinha. Aquilo ali, na verdade, é para que não tenha um contato direto com o próprio fermento químico. E outra coisa também é evitar bater exageradamente, seja com a batedeira ou com colher de pau, depois de adicionar a farinha e o fermento químico. É só para misturar até que os ingredientes fiquem bem incorporados e misture delicadamente, não bata excessivamente, senão a massa nós chamamos de queimar. A massa queima, aquilo vai ficar uma borracha, o bolo vai ficar uma borracha, a própria massa não vai se soltar. Aquele teste que eu fiz de levar colher de pau, fazer assim, para mostrar que a massa estava a se soltar, isso não vai acontecer. Então é preciso ter esses cuidados. Um outro elemento também é a farinha de trigo, o tipo de farinha de trigo que vais usar, isso influencia muito na qualidade do próprio bolo, como é que o bolo há de ser. Então é muito importante usar farinha de trigo, que é especialmente para bolos. Um outro aspecto também que é muito importante eu frisar é que a temperatura da manteiga, é preciso que a manteiga não esteja congelada, mas também não esteja muito derretida. Eu não gosto de trabalhar com manteiga derretida, mas que esteja manteiga temperatura ambiente, vou dizer assim. Não derretida, mas também não congelada. Gelada, ou a manteiga tem que estar ligeiramente gelada. Isso vai facilitando ou vai dando um toque especial no teu bolo. Pronto, são essas dicas, são esses truques que eu acho que tens que observar sempre. Não tenha pressa quando o bolo estiver dentro do forno. Não tenha pressa de estar toda hora abrir e fechar a tampa, embora essa aqui seja uma massa amanteigada, seja muito resistente a esse tipo de questões de abrir e fechar, mas é preciso que, pronto, deixe o bolo, depois de uns 30, 40 minutos é que já vais lá espreitar, e a temperatura não pode estar muito alta, não? Tem que ser uma temperatura meio 160 graus, 165 graus, 170, né? Depois vais dando assistência depois dos 30 minutos. Pronto, são essas dicas. E também tenho um vídeo aqui no canal que mostro que preparei a calda de laranja para poder rechear e decorar o bolo. Pronto, se precisar de fazer isso, é só dar uma revirada aqui no canal e ver isso. Muito obrigado por ter ficado até agora, assistir, por ter deixado um like, por ter se subscrito no canal. Foi um prazer imenso. Aqui é o chefe Novunga a falar daqui de Moçambique, especialmente até então. E pronto, aquele abraço de sempre. Faça o seu teste aí, aplica a receita, depois me fala como é que se saiu. E pronto, deixa aí nos comentários qualquer coisa que eu puder ajudar, dúvidas, não sei o que, sugestões, deixa aí nos comentários que eu estarei aqui para dizer qualquer coisa. Aquele abraço de sempre, foi um prazer enorme. Até a próxima edição. Tchau, tchau.